Mas então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ler o primeiro capítulo de João, não vou ler ele todo porque tem também aqui sobre a questão de João Batista, mas eu vou ler até o versículo 14, que é isso que eu estou falando, quer ver? Ó? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui é o seguinte, ó. Ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aqui é a prova de que Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Então tudo, Cristo em João ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E tanto é a verdade que ele é a palavra de Deus. Então quando fala que no princípio era o Verbo, Deus quando criou o mundo, ele criou através do Verbo. Ele falou, haja luz, haja terra, haja águas. Ele foi dando comando com o verbo, na maioria das vezes com o verbo haver. Né? Mas ele foi dando comando, haja, haja, e depois ele usou outros verbos, mas o verbo foi a ferramenta usada por Deus para criar o mundo. E João fala aqui, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no final ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus que se tornou homem, que se fez carne. Então aí está o poder de Cristo. Aí João fala o seguinte, olha só, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito através do Verbo, que é Cristo Jesus. E aí depois ele fala que, olha, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele está falando de João Batista. Porque João era um primo distante de Jesus, que veio poucos meses antes do nascimento de Jesus, e depois ele começou a pregar sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Então fala aqui, ó, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Ou seja, João veio para que as pessoas pudessem acreditar que ele estava anunciando a vinda do Messias. Alguns acreditavam, João tinha seguidores, tinha discípulos. Inclusive alguns dos apóstolos, acho que 2 apóstolos de Jesus, eram seguidores de João Batista. Depois ele fala aqui, ó, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem, está falando de Cristo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, aqui que eu falei, ele veio para os judeus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para os judeus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, agora independente se é judeu ou não, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem crê em Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus, filho adotivo de Deus. Ele completa, os quais não nasceram do sangue, né? E nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós somos filhos de Deus, né? Filhos de criação, vamos dizer assim, porque cremos em Jesus. Né? Então aquele que não é do sangue judeu e que não crê em Jesus está fora completamente. Aí que ele arremata falando, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a verdadeira palavra de Deus, é o Verbo que estava com Deus, Deus criou o mundo através dele e ele veio e habitou entre nós. Aquele que crê nele tem o direito de ser chamado filho de Deus.
capítulo 1, versículo de 1 a 14. Esse negócio, a Bíblia é fantástica, rapaz. Eu me apaixono a cada dia, é algo... Não tem como os caras inventar um negócio desse, entendeu? A cabeça do ser humano criar um negócio desse, entendeu? É por isso que eu falo sempre, a Bíblia ela é escrita por homens, mas eles foram inspirados por Deus, não tenho dúvida disso.